Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco Alessandra, a minha filha. Olá! O Deus que habita em mim, com certeza, é o mesmo Deus que habita em vocês. Temos também meus olhos de safira, tão lindos. Prazer enorme estar aqui, dando continuidade nesse estudo. E que seja o estudo a nossa alavanca de progresso. E Jefferson, o tímido. Olá, amigos. Saudações. Tá vendo? Ele é tão tímido assim. Mas olha, se vocês soubessem como ele é uma pessoa doce, agradável de se conviver, ele é o maior barato, viu? É um coração gigante. Pode crer. Pode crer. E sem hipertrofia miocárdica. É um caso importante, isso. Isso é bom. Não é? É um coração grande e saudável. Grande de sentimentos. Então, na primeira parte hoje, vamos estudar a pergunta número 73. Depois, na segunda parte, depois da nossa vinheta, vamos fazer o estudo da pergunta 74. Tá bom? Do Livro dos Espíritos. E formulo aqui para Angélica, para abrir o debate. A pergunta 73. Leia e abra o debate. Muito bem. O instinto é independente da inteligência? Lembrando que nós estamos estudando o capítulo referente à inteligência e instinto. E Kardec, nessa questão 73, ele pergunta se o instinto é independente da inteligência. E os espíritos respondem, não exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Ok. Se a gente fosse reportar a Gênese, no capítulo... Bom, não sei qual é o capítulo não, porque também minha cabeça não é das melhores. Mas ele, no item 11, ele fala assim, qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? E aí há uma explicação. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra em busca de nutrientes. Que a flor se abre e fecha alternativamente, conforme lhe se faz necessário. Que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém e prejudica, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem sem ensino prévio, com mais ou menos arte,
e que, deixa eu ver aqui que eu perdi a linha, e promove os abrigos, né? Fazem seus abrigos e leitos macios e para suas espécies. E aqui diz que no homem, só em começo da vida, o instinto domina com exclusividade. E é por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar e etc, etc. Então aqui ele está falando que o instinto está na Gênesis, gente. O instinto, ele vem se desenvolvendo desde lá do reino vegetal. Entende? Então, o princípio inteligente, ele já está atuando desde o reino mineral, aprendendo lá uma série de coisas, vai para o instinto, para o reino vegetal, começa a desenvolver essa capacidade de atuação, de convivência com o meio. Então, essa relação com o meio, ela é caracterizada na nossa descrição, né, na nossa conceituação como inteligência, né, que a gente vê na faculdade, né, o que é a inteligência? É a capacidade que o homem tem de criar alternativas de sucesso em ambientes que ele não conhece, desconhecido. Então, ele usa da sua bagagem, né, para exteriorizar alguma coisa. E quem é essa bagagem? São os instintos que foi essa inteligência primária que foi se desenvolvendo ao longo dos reinos. Mineral, vegetal, animal, até ganhar uma proporção um pouco mais racional no estágio hominal. Eu adoro essa resposta quando nossos amigos espirituais, esses seres superiores, dizem que muitas vezes se confundem. O instinto é uma espécie de inteligência, desculpa, eu pulei. É uma espécie de inteligência. Porque tem tudo a ver com o que nós estávamos falando no programa anterior sobre as várias inteligências, né? Então, nessa época, a visão que se tinha de inteligência muitas vezes era confundida com a racionalidade. E hoje, cada vez mais, estudos avançam e apontam, né, para outros tipos de inteligência que não estão tão conectadas com a racionalidade. Se nós pararmos para pensar no que Jesus ensinou, que o reino de Deus está dentro de nós, e centelha divina que nós somos, então mesmo antes de entrarmos na escola e aprendermos a parte mais teórica, existe dentro de nós uma essência divina, uma inteligência que se confunde lá com o instinto. Né? E quando Jesus falou que o reino de Deus está dentro e não fora, ele aponta para esse sexto sentido, né? Essa inteligência que muitas vezes discorda da racionalidade, mas que nos aponta caminhos bem seguros. Eu quero citar o instinto materno, que é muito difícil de explicar em palavras. Mas para quem é mãe e começa a sentir, né? A gente se torna mãe, né? Então, a partir do momento que você tem um filho, vai surgindo em você inteligências, saberes, instintos completamente diferentes de até então, né? Você acessa uma dimensão íntima que até então não tinha acessado. Então é algo inexplicável, realmente estou tentando transmitir em palavras, mas é algo muito mais sentido. E aí eu queria trazer também para a nossa discussão o Pestalozzi, né? Que Kardec era um discípulo. Então ele aponta o saber, o conhecimento a partir da experiência. Queria trazer isso para o debate também. Tem um detalhe muito importante. O instinto de proteção da cria, tá? Ele é primal. Ele é muito primitivo, mais até do que o instinto de autopreservação do corpo, da vida física. Tá? E é talvez o maior indicativo de saúde mental que existe. Quando se estuda a psiquiatria, quando se percebe em alguém
alguma dificuldade de empatia para com o outro, ou de considerar o outro como uma extensão de si próprio, que faz parte exatamente, a proteção da cria começa a partir daí. Já se encontra a partir daí uma situação de doença mental grave. Que a nossa tendência, em termos assim, de sentimentos, tem que ser centrífuga, de nós para o mundo, e não centrípeta do mundo. Nós queremos absorver o mundo. O altruísmo é a forma mais sofisticada da inteligência, porque nós atingimos a espiritualidade plena. Jefferson, desculpe. Essa questão entre o instinto e a inteligência é muito interessante da gente conversar, porque a gente percebe na natureza, como a Angélica leu ali os comentários da Gênesis, a presença do instinto no reino vegetal, no reino animal, entre os homens, e o instinto se faz presente a todo momento, cuidando da preservação do ser humano, das espécies, né? E é Deus colocando, dotando os seres de capacidades, através do instinto, de se manterem vivos, apesar de toda a adversidade que os ambientes vão se apresentando. O instinto vai, como uma mola, impulsionando aqueles seres a se manterem vivos. E isso permite que, no nosso caso do homem, o espírito tenha a capacidade de se expressar, de realizar suas tarefas e se manter íntegro, vivo, dentro dos ambientes que ele transita. Então, muitas vezes a gente está numa situação, vai atravessar a rua, e a gente experimentou uma situação muito interessante. A gente éramos adolescentes, íamos atravessar a rua, e uma senhora do lado, ela deu um passo à frente para atravessar, e o meu irmão, que devia ter uns 13 anos, estendeu o braço e puxou ela para trás. Aí o ônibus passou. Ela ficou branca, pálida, e ele não sabe até hoje porque que ele estendeu a mão e puxou ela para trás. É o automatismo, né? É o instinto funcionando e... Que a razão não explica. Não explica. Então, não dá tempo. O instinto é aquele mecanismo que não dá tempo do racional atuar. Ele vem, em primeiro lugar, nas situações de perigo, de necessidade, e depois a gente vai trazer para o racional e vai decodificar o que aconteceu, como que funcionou. E esse automatismo que Deus dotou os seres, através do instinto, eles funcionam o tempo todo. E nós, à medida que a gente vai se aperfeiçoando, né, a gente vai tendo cada vez mais noção de como a sabedoria divina nos capacita a estarmos aqui, né? Exatamente. E antes que a gente chame a vinheta, a gente vê que o instinto ele se confunde até com a intervenção dos nossos mentores, né, nosso poder de decisão. O importante é a gente ter humildade bastante para agradecer a Deus essa interferência dos espíritos a nosso favor. É isso aí. Importante, mais importante é isso. Bom, vamos à nossa vinheta então. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então agora vamos à pergunta 74. Angélica. Pode-se estabelecer um limite
entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde acaba um e começa a outra? Bom, pelo estudo anterior, a gente já está vendo aí que... Eu acho que não, né? Os espíritos também disseram que não, porque muitas vezes se confundem, mas se pode distinguir muito bem os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. Então, a questão aqui está: atos que você não consegue racionalizar estão muito mais ligados aos instintos, e atos que você elabora já estão ligados a uma inteligência mais formal. E nós temos aqui na Gênese que diz assim: a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. É livre, um é livre e o outro não é. O instinto é o guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre e estar, por vezes, sujeita a errar. Por que ela está sujeita a errar? Porque aí ela vai estar sob o comando das nossas emoções, das nossas paixões. Então, às vezes, por egoísmo, por, por ganância, por orgulho, por vaidade, a gente passa a usar mal, a aplicar mal toda essa nossa capacidade de se relacionar com o meio. Aí, Angélica dá spoiler da semana que vem. Se Deus quiser, estaremos aqui para falar a respeito. Mas vamos lá. Sequência. Bem, eu gosto muito de uma passagem de Jesus que ele fala: quando quiseres, né, entrar em contato com Deus, fecha a porta do seu quarto, né? Então, eu remonto aqui a questão de olhar para dentro. Olhar para dentro. Porque Jesus vem dando essas pistas para a gente, né? Que o reino de Deus está dentro de vós. Fecha a porta do seu quarto, ou seja, não esteja tão ligado, né, à apreciação, à admiração alheia, o que os outros vão pensar, mas ouça essa voz que vem de dentro, né? Que é esse espaço que vocês comentaram aí anteriormente, que é essa conexão que os mentores fazem conosco. Mas, primeiramente, nós temos que abrir esse espaço. Nós temos que acessar essa dimensão, que é onde eles vão realmente agir, né? Eu acho que esse estudo se confunde muito com essa atuação dos nossos irmãos. E com o estudo da mediunidade também, por que não? Estamos o tempo todo nessa inter-relação das nossas inteligências com outras inteligências. Jefferson. E o que a gente percebe aqui, os espíritos, na resposta, eles não estabeleceram esse limite preciso entre o instinto e a inteligência, porque ele fala que eles se confundem na sua expressão, mas ele fala que pelos efeitos, pela observação, a gente pode deliberar se aquilo veio do instinto ou se veio de uma expressão racional da inteligência. E isso nos ajuda a fazer as observações, as análises, né, do funcionamento do ser humano. E permite que a gente possa orientar, que a gente possa conduzir as nossas próprias atitudes e daqueles que estão em volta, à medida que a gente percebe se a pessoa está usando mais a atitude, a reação instintiva de resolução das coisas, ou se é um indivíduo que está elaborando mais, que está racionalizando as coisas que estão ao seu redor. Então, é um mecanismo que a ciência pode estar utilizando para cuidar, para orientar o ser humano, né? Eu acrescentaria
a não hierarquização das inteligências, né? Da gente levar em consideração as várias inteligências. Então, acho que isso nos ajudará muito se nós soubermos discernir, né, o momento adequado de utilizá-las, né? E, nesse sentido, eu considero o instinto também como uma forma de inteligência. Talvez o melhor exemplo que a gente possa dar do instinto seja, por exemplo, quando você aprende alguma coisa que tem que ser repetitiva e demanda de um reflexo condicionado. Exemplo, dirigir um automóvel. Quando você aprende a dirigir um automóvel, o que você aprende? Aprende a usar o teu ângulo de visão. Você aprende a utilizar a tua audição. Você aprende a utilizar os seus reflexos para fazer as manobras. Porque, por exemplo, se você está numa autoestrada que a velocidade é elevada, você tem que estar totalmente ligado, digamos assim, né? E aí, o exemplo que o Jefferson deu do irmão que salvou uma vida puxando uma pessoa que poderia ter sido atropelada. Essa pessoa estava distraída. O irmão do Jefferson estava com a atenção ligada. Tá? E é o que acontece muitas vezes quando você está dirigindo, em que você percebe uma situação de perigo e mete o pé do freio, ou você faz a manobra de desvio do veículo, e não é uma coisa racional, você faz aquilo reflexamente. Quem dirige sabe disso. Existem diversas atividades que o ser humano faz que exibem mecanismos de reflexos de resposta, porque eles têm que ser tão rápidos que não dá para você pensar. Por isso que aquilo dali exige um treinamento como? Como é que você aprende a dirigir? Treinando repetidamente, repetidas vezes, o mesmo tipo de procedimento, várias vezes, até que aquilo dali fica tão condicionado, nós costumamos dizer em medicina que aquilo virou uma coisa medular, ou seja, está dando uma resposta a partir de uma estrutura abaixo do cérebro. Mas não é medular, a resposta é cerebral. Porém, tem uma rapidez muito maior, porque depende de um condicionamento, é um condicionamento skinneriano que nós fazemos, só que a única diferença que existe é que nós não temos aí, no caso, um condicionamento com base em estímulo de recompensa ou frustração. No caso, quando nós aprendemos a dirigir, é porque nós queremos aprender a dirigir, ponto. Eu quero andar na rua com o meu carro, mas para isso tem que aprender a dirigir. O negócio é esse. Meu pai dizia que você aprende a dirigir em meia hora, mas para andar na rua você leva a vida inteira, literalmente. É um fato. Você vai desenvolvendo os seus reflexos, você, quando anda numa rua que você já conhece, você já sabe que existem determinados riscos em determinadas esquinas, o sinal às vezes não funciona, ou então você tem aquele sujeito que passa e cruza a tua frente. Você conhece a região, você já automaticamente você mantém uma atenção toda especial. Isso daí é um instinto. Nós vamos estudar isso daí mais profundamente na semana que vem. Já que a Angélica já deu spoiler, né? Já pode falar aqui. É bom porque chama a atenção do nosso público para ver como é interessante o estudo e estarem presentes. Exatamente. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, programa no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu capítulo 11 e nas instruções dos Espíritos. E hoje nós temos aqui uma mensagem, faz parte daquele subitem A Lei do Amor, é o item 10. É uma mensagem do nosso irmão Samson. Como nós estudamos no programa passado, as duas primeiras mensagens desse item, A Lei do Amor, é como se fosse uma trilogia, né? A mensagem primeira do Lázaro, depois a mensagem do Fenelon, agora a mensagem de Samson. Elas realmente precisam ser estudadas juntas, mas não dá no horário do programa de estudar as três no mesmo dia. Então nós fizemos uma de cada vez. Então vamos terminar agora essa parte da Lei do Amor. Diz aqui o nosso irmão Samson: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que console e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, praticando esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o vosso envoltório terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, já tendes uma certeza, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo, antes de terdes dirigido o pensamento a Deus. Ele está aqui nos propondo algo muito bom. No momento, para nós, ainda é um pouco difícil, mas realmente, se nós começarmos a dar mais importância aos estudos espíritas, nós vamos começar a compreender o valor real da nossa vida, em que a parte da vida espiritual é muito mais importante que a vida material. Então vamos nos elevar acima dessa vida material para fazermos os nossos julgamentos, sem as constrições que essa matéria mundana acarreta. E aí não condenaremos o nosso próximo antes de termos dirigido um pensamento a Deus. Ou seja, esse é um princípio, já é um pontapé inicial para começarmos a amar o próximo. Deixar de julgá-los com as coisas que eles eventualmente fazem de errado, porque nós também fazemos e temos que ser misericordiosos com eles, assim como queremos que eles venham a ser misericordiosos conosco também. Amar no sentido profundo do termo é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se desejaria para si mesmo. É procurar, em torno de si, o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham vossos irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados, já que os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. E por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos dá com tanta prodigalidade, porque, de vossa parte, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança, de amparo, a fim de que sejais todo amor, toda justiça.
está nos conclamando aqui para mudar as nossas atitudes para com os nossos irmãos, os nossos semelhantes. Por quê? Ele está nos dizendo que nós devemos dar a eles aquilo que Deus nos dá. Então, quer dizer, Deus nos ama, por isso que nos dá todas as benesses. Então não podemos recusar aos nossos irmãos aquelas coisas que nós eventualmente também vamos necessitar. E quem nos vai dar? Os nossos outros irmãos. Somos todos irmãos. Vamos nos encontrar, como diz aqui, num futuro, em esferas mais adiantadas. Então, desde agora, já temos que ficar no sentido de colaboração uns com os outros. Não é uma competição. Não é quem chega primeiro, quem é mais feliz, menos feliz. Todos nós temos que gozar da felicidade de nossos irmãos e partilhar as tristezas deles também. Da mesma maneira que gostaríamos que acontecesse conosco. Quando estamos alegres, queremos que todos se alegrem também. Quando estamos tristes, queremos que todos se entristeçam conosco. Partilhem conosco o nosso sofrimento. Essa é a ideia. E isso sem crítica, sem saber que errou aqui, que errou ali, isso não é o importante no momento. Crede que essa sábia exortação, amai bastante para seres amados, abrirá o caminho. Ela é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis. Sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos. Isso aí é uma coisa que nós volta e meia repetimos. Nós, que eu digo, nós espíritas que procuramos transmitir as nossas opiniões aos nossos irmãos. Porque somos sempre perguntados a respeito do mundo atual, que o mundo está ruim, está pior, está horrível, está isso, está aquilo. E todos nós sempre dizemos, não, o mundo está muito melhor agora, já esteve muito pior. E aqui ele está corroborando isso. Nós já ganhamos muito, dizer aqui. Vós que me ouvis, quer dizer, nós que estamos ouvindo, sois infinitamente melhores que éreis há 100 anos. Ou seja, hoje nós somos muito melhores que éramos há 100 anos. Então, todos nós melhoramos. Mudastes tanto em proveito vosso que aceitais sem contestação uma porção de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora terias rejeitado. Gente, isso aqui é fabuloso. Olha o que ele está nos dizendo. Uma prova de que nós mudamos tanto para melhor em relação ao que éramos há 100 anos. Não está falando nem há 1000, nem há 1 milhão de anos, não. Está falando há 100 anos. Século passado. Como nós mudamos de lá para cá. Diz ele assim, mudastes tanto em proveito vosso, quer dizer, nós mudamos em nosso próprio proveito, que aceitais sem contestação, aceitamos sem bronca, sem nada, numa boa, uma porção de ideias novas sobre liberdade e fraternidade, que outrora teríamos rejeitado. Ou seja, essa história que eles estão aceitando aqui pelo rádio, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, aceitando a doutrina espírita, vão ao centro, concordam com tudo aquilo que é dito, que é pregado, as coisas que são feitas, são propostas, estão plenamente de acordo. Há 100 anos nós não aceitaríamos isso de jeito nenhum. Não aceitaríamos, não aceitávamos. Então a prova concreta de que nós mudamos e mudamos muito. Hoje, quando o movimento espírita tem dado tão grandes passos, vede com que rapidez as ideias de justiça e renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. Quer dizer, isso que o espiritismo propõe, que o espiritismo prega baseado nos ensinamentos de Jesus, hoje são aceitos. Tudo isso é aceito pela média da população do globo. Mesmo que não sejam espíritas, aceitam isso. A fraternidade, a ajuda ao próximo, coisas que nem se ouvia falar há 100 anos. Hoje as pessoas aceitam.
não reclamam, não contestam, não vêm com argumentos estapafúrdios, com sofismas para sair fora. Não, a pessoa aceita, numa boa. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade as grandes ideias do progresso. Vejam bem, isso aqui é interessante. Aqui diz ele, essas ideias de fraternidade, de liberdade, de amor ao próximo, correspondem a tudo que há divino em nós. Ou seja, nós já temos isso dentro de nós. Estava oculto. Agora nós estamos deixando extravasar isso que está dentro de nós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda. Ou seja, nós estamos mudando o nosso campo. Onde vão ser plantadas essas sementes do amor de Deus? O semeador, quando vê agora, vai encontrar uma terra fértil em nosso coração. A do século passado, ou seja, é que estáis preparados para uma sementeira fecunda. Essa sementeira qual é? A do século passado, que implantou no seio da sociedade as grandes ideias do progresso. Ele está se referindo ao século XVIII, porque esse livro foi escrito no século XIX, 1864, se não me falha a memória. Essa mensagem aqui do nosso irmão é de 1863. Ele está dizendo que no século passado, ou seja, o século anterior a este, no qual ele está escrevendo para nós, foram plantadas essas sementes fecundas relativas às grandes ideias de progresso. E isso é constatado aí pela história. Foi progresso filosófico, intelectual, matemático, tudo. Progresso tecnológico, foram grandes descobertas, preparando em nós uma série de coisas. Porque não veio só o progresso material, veio o progresso filosófico, grandes pensadores trazendo mensagens belíssimas em diversos aspectos, não só religiosos, como de outras correntes filosóficas. E, com tudo que se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Graças a ele, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas malquerenças entre os povos. Então, isso é um processo, já foi iniciado há 200 e tantos anos. Então, não somos nós aqui que vamos ser empecilho ao progresso. Nós, se formos espertos, vamos no embalo desse aí. Vamos nesse bloco. Por que vamos bater de frente com o progresso? E se o progresso está propondo coisas boas, coisas saudáveis, que vão tirar um peso enorme de cima de nós, que são as dores, as tristezas, as preocupações. Vai nos livrar de tudo isso. Então, porque ficar batendo de frente com o progresso, ficar argumentando ódio, inveja, calúnias, traições, não vai adiantar nada. Temos que nos livrar dessa tralha. E já estamos preparados para isso. Grandes ideias de renovação pelo Espiritismo, tão bem descritas em O Livro dos Espíritos, produzirão o grande milagre do século vindouro. Você está dizendo que no século vindouro seria o século XX, né? Nós já estamos no XXI. Então diz que o grande milagre ocorreria no século XX, que é o posterior que ele está escrevendo. O de conciliar todos os interesses materiais e espirituais do homem pela aplicação desse preceito bem compreendido. Amai bastante para seres amados. Ele está otimista aqui, o Samson, achando que no século posterior ao dele, o século XX, já nós aqui já estaria sendo produzido o grande milagre de conciliar todos os interesses materiais e espirituais do homem. Felizmente não aconteceu na rapidez com que ele estava esperando, mas nós sabemos hoje que a coisa está muito melhor, nós sabemos disso. Mas quem já está numa idade igual a minha, que já vivi muito, e sei
as coisas que ocorriam aqui antigamente, nesta nossa própria cidade, a gente sabe que as coisas melhoraram muito. Você vai dizer, Antônio, mas tem muita coisa errada. Muita violência, muita corrupção, muita inveja, desregramento familiar, desregramento moral. Isso sempre houve, gente. Sempre houve. Ninguém passou a ser sem vergonha a partir do século XX. Quem é sem vergonha no século XX já vem sendo sem vergonha há muitos séculos. Não aprendeu sem vergonhice quando encarnou agora no século XX, gente. Já vem nessa bagunça há muito tempo. Quem era bandido, assassino, ladrão, já era antes de ser no século XX, antes de ser no século XXI. Não aconteceu de nascer agora no século XXI e resolveu virar bandido, corrupto. Não, sempre foi. Ou seja, já está aí há dezenas de séculos, encarnação atrás de encarnação, desse jeito. Agora não consegue mais esconder. Não consegue mais esconder, as coisas estão sendo reveladas. Não tem um corrupto que consiga hoje mostrar que não é. Ele pode negar 500 vezes, mas qualquer um que olha e vê na cara dele que ele é corrupto. Bandido, você olha e vê que é bandido. Não tem como. Entendeu? O traidor, o mentiroso, toda essa turma não está conseguindo mais se esconder. Porque a força do bem está crescendo. E é o bem que tem dentro deles mesmo. Não é só que nós achamos que é o bem que nós temos, que nós somos criaturas do bem. Tudo legal que somos isso, tá? Mas não é isso que está fazendo com que eles melhorem. É o bem que está dentro deles que não está se segurando e quer sair, quer mostrar. E eles estão lutando contra isso. Estão lutando contra o próprio bem que está dentro deles. É impossível eles vencerem essa luta. Eles podem brigar comigo, se eu proponho uma coisa de bem, eles não querem, podem até me destruir. Mas não pode destruir a si próprio. Eles sabem disso. Pode não saber conscientemente, mas inconscientemente, subconscientemente, sabem que o tempo deles está contado. Vocês não têm a menor dúvida disso. Aqueles que vêm prometendo coisas, que fizeram no passado, que vão fazer, não vão cumprir nada. E vão ser desmascarados. Vão ser desmascarados. Porque a população agora já entende diferente. Então eles não conseguem mais mistificar. E eles mesmos estão incomodados com isso. Nós não temos que ficar preocupados, nós temos que continuar na nossa, ficar nesse bloco que é o bloco que vai para o caminho da perfeição. Vamos embarcar nessa, como o Samson propõe aqui para nós. Aproveitar que o vento mudou, nós estamos na melhora e vamos embalo. Essa é a lei do amor, é impossível de ser detida. O universo é constituído de amor, a matéria-prima do universo, tudo que existe no universo, desde uma microscópica poeira atômica até a maior das estrelas do universo, tudo é feito de amor. Tudo. Então é impossível vencer essa luta para quem não quer praticar o amor. Nós estamos tentando aprender, porque nós já estamos confiando nisso. Nós estamos aprendendo o que é o amor, o que é a prática do amor, o que é Deus. Estamos aprendendo. E à medida que vamos aprendendo e tentando pôr em prática, nós vamos nos sentindo melhor. Mais confortáveis, com mais força para enfrentar as dificuldades pelas quais ainda passamos, porque nós estamos agora colhendo aquilo que nós plantamos. Assim como essa turma aí, não é fogo que se cheire, não é a partir de hoje, já são assim há muitos séculos, nós também já fizemos das nossas, né? Vamos combinar. Só que nós já estamos dispostos a parar com isso, pode parar. Não estou gostando mais dessa brincadeira, estou fora, alto, pedindo alto, vou sair fora. Entendeu? Estou em outra, gente, bota outro no meu lugar que nesse jogo eu não jogo mais. Vou sair. Arruma alguém para o meu lugar aí, que eu estou fora. E vamos ir lá, vamos com as nossas dificuldades ainda, curar nossas dores, mas não vamos fazer conta nova, não vamos aprontar de novo. E ficamos às vezes assim, puxa, mas tem gente que ainda faz, não vamos nos surpreender. Porque nós já fizemos também, então nós temos um vidente de Simancol em casa e sabemos que já fizemos muita coisa que não devemos fazer, mas fizemos.
Está aí os livros de história que mostram que éramos nós que fazíamos aquelas atrocidades todas. Agora só que nós paramos de fazer. E por isso fomos convidados docemente, suavemente, a fazer parte do Clube da Fraternidade, que é o clube que reúne os espíritas de bom coração, os verdadeiros espíritas, aqueles que estão dispostos a se transformar moralmente e lutar para combater suas más inclinações, se esforçar para combater suas más inclinações. Essa é a nossa missão aqui nesta vida atual, para na próxima começarmos a colher o que de bom fizemos nessas e aquilo que de mal deixamos de fazer. Isso aí não fizemos, então não vamos colher mal. É disso que nós temos que ficar atentos. Porque nós não queremos passar por coisas tristes. Então, vamos começar agora a escrever o nosso futuro, seguindo essa trilogia aqui da Lei do Amor. Era isso que nós tínhamos aqui por hoje. Fiquem todos com Deus e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.